Amém. Glória a Deus. Vocês estão aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Tem como aumentar um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor? Oi, vamos lá. Amém, pessoal. Vamos lá, vamos começar essa tarde maravilhosa na presença do Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quem aqui veio com a expectativa de ouvir a voz de Deus? Glória a Deus, pois muito bem. Vamos lá, pessoal. Antes de eu começar, eu gostaria de saber quem aqui está nos visitando. Tem algum visitante? Se você está nos visitando, faça assim com sua mão, para eu dar uma boa-vinda para você. Tem alguém aqui? Oh, seja bem-vindas, seja bem-vindas, seja bem-vindos no nome de Jesus. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ana Luísa, sou uma das supervisoras de rede aqui dentro da Aliança Team. E hoje eu vim compartilhar uma palavra com vocês que fala muito ao meu coração. Eu amo esse tema, assim como eu amo todos os temas possíveis da palavra do Senhor. Mas eu acredito que falar sobre essa pessoa é muito importante, porque quem aqui nunca se sentiu sozinho durante a caminhada, né? Então, muitas das vezes, na nossa caminhada de vida mesmo, a gente parece que passa por períodos onde parece que não tem ninguém para nos ajudar, onde parece que os nossos amigos evaporaram e quem foi que restou, quem foi que sobrou. E o tema dessa palavra se chama Que Amigo Encontrei. E eu tô chorosa, eu não sou de chorar. Pela primeira vez, eu não sou de chorar, eu tô chorosa. Então, se em algum momento eu começar a chorar durante essa ministração, é porque eu tô falando de uma das pessoas mais importantes da minha vida e tô falando do meu melhor amigo. E o texto base dessa passagem se encontra lá em João, capítulo 15, verso 15. Você que tem sua Bíblia, abra aí, João, capítulo 15, verso 15. João, capítulo 15, verso 15. Vamos lá. Vou ler aqui com vocês, tá? Fala assim: já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê de tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Vamos orar mais um pouco? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado pela vida de cada adolescente, jovem que está nesse lugar. Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, céus abertos sobre nós. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente para a palavra de hoje. Espírito Santo de Deus, eu dou uma ordem para que tudo aquilo que entrou nesse lugar, Senhor, que não é da vontade de Deus, bata em retirada agora. E, Pai, eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos, que a gente possa, Senhor, compreender essa palavra e vivê-la até que Jesus volte, no nome de Jesus. Amém? Pessoal, tem como aumentar o retorno para mim aqui na caixa? Eu tô ouvindo mais fora do que na caixa, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Sobre esse tema, que amigo encontrei? A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você é, vamos lá, Jesus hoje na sua vida, ele é seu conhecido ou ele é seu amigo? Porque, vamos lá, existe uma diferença entre eu conhecer uma pessoa e eu ser amiga dessa pessoa. A gente, por exemplo, conhece muitas pessoas através da internet, não é verdade? Através do Instagram. Mas quer dizer que as pessoas, os seguidores que você tem no seu Instagram, eles são os seus amigos? Você tem mais de 2.000 amigos?
É mais provável que você tenha conhecidos do que amigos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre Jesus, mas no sentido de amizade. Sabe, porque essa palavra de João 15:15, ela é muito profunda, principalmente porque Jesus, antes dele chegar nesse tópico, ele estava falando sobre a videira e os ramos, né? Então, ele foi falando, só que ele chega num ponto sobre ele falar de ele não chamar mais as pessoas que estavam ao redor dele de escravos, os servos, mas agora de amigos. E eu vou te dizer uma coisa: para chamar alguém de amigo, você precisa conhecer muito bem a pessoa, não é verdade? Você não sai contando os seus segredos para qualquer pessoa que passa ali na rua. Quem já fez isso? Ninguém. Porque você não conhece a pessoa. Talvez você conhece algumas pessoas de vista, mas nem tudo você compartilha com essa pessoa porque você não tem intimidade com ela o suficiente para que você confie nela e conte da sua vida para ela. E vamos lá. Uma das coisas que me chama a atenção é que na palavra tem muitos homens e mulheres de Deus que, principalmente no Novo Testamento, eles conheciam Jesus, mas eles ainda não eram íntimos. Por exemplo, Paulo. Paulo conhecia Jesus de ouvir falar. Ele conhecia o que as outras pessoas falavam de Jesus. Mas ele não era íntimo de Jesus. Ele não era amigo de Jesus. Até que em um momento da vida dele, ele tornou Jesus mais que conhecido. Ele tornou Jesus amigo dele. Sabe, se nós trouxermos para a nossa vida, eu não sei se você já percebeu, mas eu estava hoje orando, né, e conversando com o Espírito Santo sobre isso, mas parece que na nossa caminhada cristã, a gente, antes de chamar Jesus de amigo, a gente chama Jesus de conhecido. Não é verdade? Porque, vamos lá, você lembra da primeira vez que você ouviu sobre Jesus? Quem é que lembra da primeira vez que ouviu sobre Jesus? Muito bem. Você conhecia de fato Jesus? Sim ou não? Não. Você ouvia ou provavelmente estava ouvindo outra pessoa falar de Jesus, mas você não conhecia como talvez você conhece hoje. Então, a maioria de nós tivemos o primeiro contato com Jesus, conhecendo Ele, através da mensagem de salvação e libertação. Eu não sei se foi na igreja, eu não sei se foi em um retiro, eu não sei se foi um evangelismo, mas com certeza a mensagem de Jesus chegou na sua vida com um convite, não é verdade? E qual foi o convite? Para que você deixasse Jesus entrar na sua vida e para que você aceitasse Ele como Senhor e Salvador. Sim ou não? Sim. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai, na verdade, no começo da nossa caminhada, a gente vai ter uma percepção e um conhecimento de Jesus como Salvador e Libertador. Porque quando a gente começa a mergulhar na palavra, ali nos primeiros dias, você vai conhecendo Jesus no nível raso. Você vai primeiro entendendo e lendo as histórias sobre Jesus parcialmente. Você ainda não conhece Jesus profundamente. E provavelmente o primeiro assunto que nós ouvimos foi esse, de salvação e libertação. E uma das revelações que nós vamos ter na Bíblia se encontra lá em Isaías 53. Quando Isaías, ele dá características sobre Jesus. E vamos lá. As características que Isaías dá sobre Jesus é justamente sobre esse tema. O tema de quê? Salvação e libertação da minha e da sua vida. Ó, vamos ler junto aqui, ó.
Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no caminho, no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Basicamente, esse é o nosso primeiro contato que a gente vai ter com Jesus. No sentido que a gente entende que ele veio para nos ajudar a deixar o velho homem para trás e a viver uma nova caminhada a partir do momento que eu decido e eu falo para ele assim: pode entrar na minha vida. E a partir disso, nós começamos a ter a revelação do coração do Pai. E eu acredito que uma das grandes mensagens que Jesus deixou para nós foi essa. Foi de poder restaurar a nossa intimidade com o nosso Pai. Sabe? E quando durante a nossa caminhada a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai compartilhando sobre Jesus, a gente vai escutando a experiência de outras pessoas com Jesus, a gente começa a ficar maravilhado. E assim, eu não sei vocês, mas eu gosto de ter pessoas ao meu lado que me ajudam na minha caminhada. Quem aqui gosta de ter uma pessoa que te ajuda na caminhada? Torna ou não a tua caminhada mais leve? Esse é o nosso amigo Jesus. Então, com o passar dos dias, a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai tendo experiências e muitas das vezes a gente chega assim. Eu não sei vocês, mas eu me lembro que eu chegava e eu falava assim: como é que eu vou falar com Jesus? Como é que eu oro? O que eu falo? Porque às vezes você escuta aqui em cima, né, as pessoas falando: fale com Jesus, fale com Deus, ore. Mas muitas das vezes a gente não sabe o que orar e o que falar, não é verdade? E principalmente para uma pessoa que a gente não teve ainda muito contato. Então, assim, falar de Jesus como amigo, na verdade é uma construção de uma amizade, mas de uma intimidade mais profunda, de uma intimidade que vai muito mais do que o nosso mundo físico, mas que principalmente toca no espiritual, naquilo que nós não vemos, naquilo que são os segredos que nós não sabemos. E olha, uma das coisas que a Bíblia nos conta também é sobre essa ligação que Jesus torna o nosso coração para com o Pai, mas através de algo fundamental que a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos guardar e guardar muito bem. É um fundamento. E se eu posso te dizer algo, é que a sua amizade com Jesus, ela precisa ter um fundamento. E esse fundamento é o amor. Sabe por quê? Lá em João capítulo 3, verso 16, fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O 17 também. Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E se a gente volta lá no capítulo 16, a gente vê uma palavra importante, que é amou. Amou. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua amizade com Jesus, ela precisa ser fundamentada no amor. A sua caminhada com Jesus, ela precisa estar e ser fundamentada no amor. Porque foi através desse amor que hoje eu e você podemos chamar Jesus de amigo. Assim como a gente viu na palavra que Ele que nos escolheu. Olha que maravilha. Além de você poder agora ter acesso ao Pai, você também foi escolhido para estar nesse lugar, para ser amigo de Deus durante a caminhada aqui na Terra. Porque aqui é só um ensaio daquilo que a gente vai viver para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Certo. E, continuando, a gente sabe que Jesus, ele veio, morreu por nós, sofreu, não foi fácil. E tá, a gente começa a vir para a igreja, a gente começa a ser discipulado, a gente começa a ler a palavra, a gente começa a orar. Mas existe algo curioso na passagem de João 15:15, que é que só por meio de Jesus é que nós conhecemos os segredos do Pai. E eu te pergunto, você sabe quais são os segredos do Pai? Você sabe um segredo do Pai? Eu acredito que se você realmente é muito íntimo de Jesus, você sabe pelo menos um segredo. Sabe por quê? Porque quando um amigo conta pra gente um segredo, é porque aquilo é muito importante para ele. O que é mais importante para o pai? Você sabe o que é importante para o pai? Hoje eu vou fazer vocês queimar um pouquinho os neurônios. Vou ser um pouquinho profunda. Você conhece os segredos de Deus? Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Mas os segredos de Deus também são para os amigos íntimos de Jesus. Porque quem conhece Jesus, conhece o Pai. Então, eu acredito que através de Jesus, nós somos tocados. Existe um toque. E esse toque é um toque que nos ensina sobre o amor. Até então, lá em João, no capítulo 15, no verso 13, o próprio Jesus diz algo. Ele diz assim, que não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Esse é um dos segredos de Deus. Sabe, eu não sei vocês, mas eu já entrei em muita briga por causa de amigos íntimos. Porque eu sabia que a pessoa estava certa, mas ela estava em apuros e eu queria defender ela com unhas e dentes, porque ela era minha amiga. E eu falei assim, rapaz, se chamar para briga, eu tô pronta, bora lá. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu amava muito ela. Porque eu considero ela, porque eu tenho ela como uma pessoa muito importante na minha vida. E eu te pergunto, você tem Jesus como uma pessoa importante na sua vida? Ou Jesus é só um nome? É só um atalho? É só uma pessoa que você chama quando você está em apuros? Eu não sei se você já teve um tipo de amigo que... Sabe aquele amigo que só te chama quando ele tá encrencado? Só quando tem problema. Ele te chama por problema. Ele não te chama... nunca que ele vai te chamar para ir para outro lugar, a não ser para resolver um problema. Sabe aquele amigo problema? Pois é. Será que você tem Jesus como o resolvedor dos seus problemas?
Só como uma pessoa que deixa eu orar, Espírito Santo me ajuda aqui. Jesus me ajuda. É o Jesus me ajuda. Eu não estou dizendo que você não vai pedir ajuda para Jesus, porque ele mesmo disse que era para você pedir ajuda. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus é muito mais além do que uma ajuda, cara. Jesus é a pessoa, ele precisa ser a pessoa que ele está 24 horas com você. Ele não pode ser um ciclo, ele não pode ser uma temporada. Jesus, ele não pode ser uma pessoa descartável da sua vida. Muitas das vezes, nós tratamos Jesus assim. Jesus é o resolvedor de problema. Depois que minha vida está resolvida, eu descarto. Ou então, quando eu estou bem de boa, eu nem lembro de chamar Jesus para, sabe, curtir comigo. Jesus, olha aqui essa paisagem comigo. Como é bom. Eu não consigo contemplar com Jesus. Por quê? Porque eu tenho ele como um amuleto. Gente, Jesus não é amuleto, tá? Deus não é amuleto. O Espírito Santo não é amuleto, tá? Ele é uma pessoa. Ele se tornou homem para salvar a mim e a você. Mas além da salvação, ele te faz um convite. E o convite é: você quer ser meu amigo? Você quer ser minha amiga? Sabe? E um dos nomes de Deus é Deus Emanuel, que é Deus conosco. E eu gosto muito, porque tem uma música que eu já ouvi, que ela fala assim: todos podem ir e me deixar, mas você permanece aqui. Quem é que permanece com você quando todo mundo te deixa? Você já parou para pensar? Quando todo mundo vira as costas para você, quando parece que você está vivendo um momento da sua vida que parece que todo mundo se esqueceu de você, quem é que não te abandona nessas horas? O Espírito Santo de Deus. Mas parece que a gente não enxerga isso em alguns momentos da nossa vida. Parece que a gente vai lembrar só quando a gente vê que realmente não tem mais nada e agora eu tenho que pedir socorro. Jesus é socorro, Deus é socorro para a nossa vida. Mas eu quero despertar em você, adolescente. Para de ter Jesus como amuleto e tenha Jesus como amigo. A gente fala tanto de outras pessoas, de outras amizades, mas quantas vezes você fala de Jesus na sua semana para alguém? Dentro da sua casa, na sua escola. Quantas vezes você para e fala sobre o seu amigo Jesus? Você já parou para analisar disso? É muito fácil falar de Jesus dentro da igreja, porque a gente fala sobre ele aqui mesmo. Mas lá fora, sabe, quando eu gosto de uma pessoa, eu quero que todos os meus amigos conheçam essa pessoa, porque ela é importante para mim. Será que os seus amigos conhecem o seu amigo Jesus? Será que ele é uma pessoa tão importante para você que as pessoas que estão ao seu redor querem conhecer ele? No nome de Jesus, se você ainda não tem Jesus como seu amigo, o convite está aberto. Ele mesmo fala que hoje ele não te chama mais de escravo e nem de servo, mas de amigo. E há um convite para que a gente conheça Jesus e seja muito mais profundo nele. Sabe? E durante a minha caminhada cristã também, eu fui descobrindo algumas coisas sobre Jesus, algumas particularidades. O que Jesus gosta, o que Jesus não gosta. Sabe, eu tinha minha antiga supervisora, ela amava muito Jesus, cara. Eu acho que ela era a pessoa assim que eu ficava chocada. Um dia, na casa dela, eu fui dormir na casa dela. E ela fazia umas loucuras para Jesus. Aí um dia a gente conversando, eu me discipulando, e ela falou assim: Ana Luísa, eu amo tanto Jesus,
que um dia eu ouvi a voz dele falando assim: hoje eu vou jantar com você. Aí e foi, beleza. E ela, o que que ela fez? Ela fez uma comida bem gostosa. E ela sentou, ela morava sozinha, e ela pegou, sentou na mesa, colocou 2 pratos, colocou comida no prato dela e colocou uma comida no outro prato. E ela falou assim: Jesus, hoje eu quero jantar com você também. É uma loucura, sabe por quê? Quem é que vai comer? No mundo físico falando. Você não viu um garfo mexendo, a comida indo. Mas ela amava tanto Jesus e tinha Jesus como seu amigo, que ela não se importava, ela só queria a presença dele e conversar com ele. Parece loucura, sabe? Mas isso mostra uma pessoa que tem Jesus como um amigo e como uma pessoa que verdadeiramente ama o coração de Deus. Sabe? Os verdadeiros amigos de Jesus, eles cometem umas loucuras, sabe? Eu já cometi umas loucuras. Teve um dia que eu nunca contei, a maioria não sabe dessa história, mas eu me lembro que eu tava num amor tão grande por Deus, assim, eu tava no meu momento assim que saía do culto, eu falava: onde é que nós vamos morar? É na cabeça de quem? Para onde é? Qual é a casa? Qual é o violão? Bora. E eu me lembro que eu acho que eu estava vindo para a igreja, eu não sei. Eu sei que eu me pendurei numa garupa da bicicleta de um cara. Eu falei assim: ei, tu pode me dar uma carona ali para a igreja? Ele: posso. Pois amém, pois agora eu vou te falar sobre quem é Jesus. Meu amigo, eu fui falando de Jesus para esse homem, e ele pedalando, e eu chegando perto da igreja. E eu falando: cara, Jesus é a pessoa mais importante da minha vida, tu tem que conhecer Jesus. E moço, eu tava muito assim, sabe? Hoje em dia é muito difícil a gente, né, ver umas loucuras dessas assim. Mas, gente, Jesus sendo uma pessoa muito importante para mim, eu quero que todo mundo conheça ele. Não pode ficar só em mim. Aquilo que é bom não pode parar só em mim. Quantas vezes a gente não fica de boca fechada do lado de uma pessoa que a gente sabe que tudo que ela precisa é de Jesus? É paia, né? É triste. Tudo que ela precisa é Jesus. Você conhece Jesus. Mas eu não sei o que acontece, que você se trava, você quer ver soluções, outras soluções. Você dá outras dicas de soluções para essa pessoa, mas você não apresenta uma solução que é para a vida eterna, que se chama Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente também só pode falar daquilo que a gente conhece, não é verdade? Então, se você não conhece Jesus, como é que você vai falar dele? Se ele não é seu amigo, como é que você vai falar dele? Sabe? Eu acredito demais, que todos nós, se a gente fosse apaixonado mais um pouco por Jesus, a nossa cidade já teria sido transformada. Se a gente, sabe, fosse mais profundo, a realidade de muitas coisas aqui já teriam sido transformadas. E tem dias que eu me pego, né, falando e conversando com o Senhor, e eu também me coloco nisso, sabe? Eu falo: Senhor, por que eu não abri a boca naquela oportunidade? Por que eu não falei da pessoa que eu conheço? Às vezes a gente fala de tantas outras pessoas, mas a gente não fala de Jesus. Eu acho que a gente possivelmente vê mais Jesus como uma questão mais religiosa do que como uma questão, sabe, da nossa vida. Eu quero te falar algo. Jesus, ele é eterno. O Espírito Santo, ele é eterno. E eu acredito que o nosso assunto deveria ser mais sobre as coisas eternas, mais sobre as coisas eternas do que sobre as coisas passageiras. E tudo isso engloba conhecer Jesus e ter ele como amigo. Sabe, existe uma música
muito linda, que ela fala assim: Jesus, eu quero muito você pegar suas sandálias e esconder para você não sair, pois eu quero estar perto de ti, te abraçar e ficar contigo e estar no teu colo e ser amado por ti, te conhecer. Será que hoje a gente teria coragem de falar assim: Jesus, fica aqui comigo, eu quero te conhecer, fala comigo. Fala comigo. Sabe, a gente é muito bom em pedir, mas a gente não é tão bom em ouvir às vezes. Às vezes, você vai contar uma novidade, sei lá, uma vitória, alguma coisa. Você conta para todas as pessoas, mas você não conta para Jesus. Ah, Ana Luísa, mas Jesus já sabe. Mas se realmente Jesus, ele é o seu amigo íntimo, ele também quer escutar de você. Mesmo sabendo o que já aconteceu na sua vida, Jesus quer escutar de você. Jesus quer escutar de você. Eu quero te provocar nessa noite a sair do nível raso de conhecimento de quem Jesus é e trazer ele como seu amigo. Para de ver Jesus como uma pessoa distante. Ele não é distante. Ele mesmo falou. Queria nos deixar um presente, e esse presente é o Espírito Santo de Deus. E ele sabe muito mais coisas do que a gente. E Jesus fala que aquilo que a gente ainda não sabe, o Espírito Santo, ele vai pegar a mensagem e comunicar para a gente. Então, de todas as formas, nós temos contato com Deus. Nós temos contato com o Espírito Santo. Nós temos contato com Jesus. Mas o que acontece na nossa caminhada que a gente vê Jesus tão longe? O que acontece com o amor dos primeiros dias? Sabe, com as loucuras, isso que eu contei da minha antiga supervisora, isso também que eu já fiz. É muito doido. Mas é uma paixão e um amor tão profundo que não pode parar só em mim. O rio de Deus não pode parar só em você. O rio de Deus não pode parar só em você. Sabe? E dentro desse amigo, durante essa caminhada e conhecendo Jesus e chamando ele para viajar comigo, para fazer uma cirurgia comigo também. No dia que eu fui fazer uma cirurgia, na sala de cirurgia, eu nunca tinha entrado e eu, Jesus, pelo amor de Deus, entra aqui. Entra aqui, entra aqui, me ajuda. E eu me lembro que durante a minha cirurgia eu fiquei acordada, né? Eu não tive uma sedação total. E eu me lembro que eu estava lá e eu, eita, Senhor. Comecei a conversar com Jesus, sabe? É isso, é no dia a dia, é numa cirurgia. É você lavando a louça. É você fazendo uma atividade. Cara, Jesus se interessa por essas coisas pequenas. Pequenas, que às vezes a gente acha tão normal. Mas, cara, Jesus é o mais interessado nisso. Eu quero te desafiar a você começar a convidar Jesus para o seu dia a dia. Sabe, eu não sei vocês, mas algumas pessoas já falaram que me viram assim, caminhando no meio da rua e eu falando. Eu tava conversando com Jesus, meu amigo. E eu gosto de conversar com ele, ó. Às vezes ela vai falar assim, meu Deus, é doida, tá falando sozinha. Na época da pandemia a gente usava, né, máscara, era mais tranquilo. Mas, cara, até na rua, sabe, às vezes eu vou conversando e eu, poxa, Jesus, isso. Ele precisa ser e estar no seu dia a dia. E sabe, quando a gente realmente tem uma caminhada com o Espírito Santo de Deus, algumas coisas vão mudar. E algumas coisas vão mudar e ter um ponto final. Outras coisas vão mudar e continuamente elas vão continuar mudando. E, por exemplo, uma das coisas que, antes de eu trazer aqui a palavra, é que, vamos lá, tem uma pesquisa que diz que a gente se parece com 6 amigos mais próximos, é? É os 6 ou é 5? 5. Os 5 amigos mais próximos, ou seja, o jeito de falar, o jeito de andar, às vezes o jeito, os gostos, né?
assim, algumas coisas assim semelhantes. E eu queria te provocar. Quais são as semelhanças que você tem com Jesus? Você já parou para pensar? Rapaz, uma coisa assim que eu sou parecida com Jesus. Isso é para quem é amigo. Quem é amigo vai saber. E assim, a gente também, quando se aproxima de outras pessoas dentro do nosso círculo social, a gente vai conhecendo os gostos, a gente vai entendendo ali, e vai andando, e vai tendo dia a dia e tudo mais. E quando você pensa que não, você tá digitando, vai falando como a pessoa fala, você tá tendo o mesmo gosto que a pessoa gosta. Por exemplo, eu, a pastora, a Camila e agora algumas outras meninas, todos nós estamos viciadas e amamos jogar Rummikub. É o nosso gosto em comum. Minha amiga, traga as peças para você ver. A gente perde horas e horas jogando, porque isso é comum da gente. E a gente gosta de jogar aí, juntas. É algo em comum que a gente gosta, a gente se identifica. E eu quero te perguntar, o que você consegue ver que você se identifica com Jesus? Dentro daquilo que você conhece de Jesus? Sabe, às vezes, eu não sei se na cabeça de vocês está assim, um ponto de interrogação. Porque talvez dá um branco assim, tipo, Ana Luísa, eu não estou vendo nada, não me identifico com nada, não tenho nenhuma semelhança, nenhuma mera coincidência. Mas calma, tá? Calma que você vai encontrar. E assim, falando de amizade, vamos lá. Tem amigos ao nosso redor que nos fazem crescer. E isso é muito importante, né? Porque também ninguém vai querer uma pessoa que faz a gente retroceder. E assim, um dos grandes ensinamentos que eu vejo de Jesus para o nosso dia a dia é que ele sempre quer que a gente cresça. Ana Luísa, mas crescer para onde? Crescer em maturidade, crescer em caráter, crescer em santidade, crescer em intimidade, crescer em posicionamento. Jesus, ele vai te mostrar o caminho para esse crescimento. E os verdadeiros amigos, eles nos ajudam a crescer. Sim ou não? É verdade. E como é que a gente sabe disso? Lá em Provérbios, capítulo 27, verso 9. Abre aí para mim. Provérbios, capítulo 27, verso 9. Essa é uma das características de Jesus. Bora, meu povo. Provérbios, capítulo 27, verso 9. Eu vou ler aqui, eu vou abrir. Peraí. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Sim ou não? Rapaz, será? Vocês estão tão calados. Pô, muito bem. Ó, Provérbios, capítulo 27, verso 9 diz assim: O conselho sincero de um amigo é agradável como perfume e incenso. Se eu fosse te falar uma característica de Jesus como amigo, é que o conselho dele é o conselho mais puro e mais simples que nós podemos ter para a nossa vida. E assim, em qualquer área que você pedir um conselho para Jesus, ele vai te ensinar de uma forma pura e simples. E o próprio livro de Provérbios fala sobre isso. E isso nós encontramos em Jesus. Um conselheiro sincero. Um amigo de verdade. Que nos abre a mente, abre o coração, abre os nossos olhos. Outra. Lá em João capítulo 14... João, capítulo 14, diz o seguinte, no verso 26 e 27. Olha que presente o nosso amigo nos deixou. Ó, tá ali. Diz assim, ó. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Próximo. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo.
Olha que outro presente importante o nosso amigo Jesus deixou. O próprio Espírito Santo, o encorajador, o Espírito da verdade. Então, outra característica desse amigo é que ele nos deixou um outro amigo. Eu me lembro do meu amigo, você é um amigo. E esse amigo nos deixa um outro amigo que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele é a pessoa que vai te conduzir para a verdade. Ele é a pessoa que vai te encorajar no dia ruim, mas também no dia bom. Porque eu não sei que visão é essa. Eu acho que depois que a gente caiu, pecou, eu acho que a nossa visão fica muito limitada a isso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não só te encoraja nos dias ruins, como também ele te encoraja em dias bons. E uma das experiências, na verdade, que eu já tive foi, em um dia bom, o Espírito Santo me encorajar a eu ir no nível mais profundo de conhecimento de Deus. A passar muito mais horas do que eu passava no meu tempo de leitura, me aprofundando e descobrindo os segredos de Deus. E no nome de Jesus, que você deseje isso para a sua vida. Depois que nós temos Jesus como nosso amigo, muita coisa muda. A nossa forma de pensar muda. Ele quer nos fazer crescer, como Provérbios diz. Ele nos deixa o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos ajudar nas mudanças contínuas da nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não for e não conhecer intimamente quem Jesus é, talvez você não conheça os segredos mais profundos. E tem segredos que Deus só vai revelar a você. Nem a mim vai ser revelado, vai ser só para você. E uma das coisas que eu fico fascinada, e eu estava ali lembrando disso, uma vez depois que a gente finalizou o culto, teve uma adolescente que me procurou. Eu acho que foi a melhor pergunta que eu já ouvi na minha vida. Como pessoa, como líder, como amiga de Jesus. Ela chegou em mim e falou assim: olha, eu escutei toda a palavra e tudo mais, mas eu quero te perguntar algo. Quem é Jesus? Oh, gente, depois que ela perguntou isso, eu queria chorar. Eu acho que assim, ela fez a pergunta mais sábia da vida dela. Quem é Jesus? E nessa hora, gente, eu me lembro que me veio uma alegria tão grande que eu falei assim: eu vou te contar quem é ele, mas ele tem um convite muito mais especial para você, para que você se torne amiga íntima dele. E eu me lembro que eu comecei a conversar com ela. E não dá para falar em 30 minutos, 40 minutos, em uma hora quem é Jesus. Eu acho que a gente não vai conseguir definir um tempo sobre isso. Mas depois que eu terminei de falar para ela, eu falei assim: a partir de agora, ela aceitou Jesus, né? E eu falei: a partir de agora, você está entrando na melhor jornada da sua vida. E essa pergunta que você me fez é a pergunta que vai te levar para lugares que você nem imagina. E que você vai sempre ter uma pessoa do seu lado até que ele mesmo volte para te buscar e te leve para a eternidade. Sabe? Existem pessoas lá fora sedentas por saber quem é Jesus. Elas conhecem de ouvir falar, mas elas nunca conheceram ele tão profundamente como você tem a oportunidade. E muitos aqui conhecem profundamente Jesus. Mas eu te pergunto: você tem apresentado esse amigo para outras pessoas? Jesus, ele é conhecido na sua roda de amizades? E por último, eu quero lembrar de uma história com você, uma história linda, que ela fala muito sobre amizade. E uma das coisas que eu quero deixar para vocês aqui, que o próprio Espírito Santo me ensinou, e esse foi um segredo que ele me ensinou.
E eu compartilho isso muito com as minhas discípulas. Enfim, durante a nossa caminhada, a gente vai ter pessoas ao nosso redor. Mas eu quero que você faça um pedido para Jesus, um pedido inteligente. A partir de agora, em toda oração, em toda conversa, você vai falar assim: Jesus, coloca ao meu redor os amigos de Deus. Eu quero os amigos de Deus. Sabe por quê? Porque os amigos de Deus vão te levar a conhecer mais profundamente quem Jesus é. E falando de amigos de Deus, tem uma passagem muito linda lá no livro de Marcos, capítulo 2, verso 1. Aqui vai contar a história do paralítico e seus 4 amigos. Resumindo a história aqui com vocês. Eu vou ler com vocês para a gente chegar numa conclusão, tá? Fala assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Sabe, dessa passagem, por causa dos verdadeiros amigos de Deus, aquele homem foi perdoado. E uma das maravilhas dessa caminhada que a gente tem durante a nossa vida é que nós podemos ter pessoas que vão ser como os amigos do paralítico, que vão nos pegar e vão nos levar. Porque muitas das vezes você não vai conseguir ir, talvez uma adversidade, talvez um momento difícil na sua vida, na sua mente, na sua família, eu não sei. Mas por causa desses amigos de Deus na sua vida, você vai conseguir ainda mais conhecer quem Jesus é. Eu não sei se hoje você é o paralítico ou você é a pessoa que vai ajudar outras pessoas a chegarem nesse amigo chamado Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não se contente com esse nível raso que você tá. Não se contente com esse nível raso que você tá. Jesus, ele quer se revelar a você. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar com que ele entre na sua vida, faça parte da sua rotina. Você precisa ouvi-lo. Você precisa ter ele no seu dia a dia. Essa é a mensagem. E é muito simples, mas ao mesmo tempo que é muito simples, parece muito complexa. Porque com o dia a dia a gente costuma esquecer. A gente costuma esquecer. Mas no nome de Jesus, que você encontre esse amigo que eu encontrei um dia. E que hoje eu tenho muita alegria em falar dele, em compartilhar sobre ele. E não se esqueça que esse amigo, ele traz consigo o amor de Deus. Eu não sei se você já experimentou esse amor. Eu não sei como é que está a sua vida. Você que já conhece Jesus, está na caminhada. Eu não sei se o seu amor está se esfriando. Eu não sei se ele está em um nível, sabe, profundo. Mas você, conhecendo ou não, existe um convite hoje para você. Para que você se torne mais que um servo. Mais que um escravo, mas para que você se torne um verdadeiro amigo. Um amigo, uma amiga de Jesus. Porque ele é a única pessoa que não vai te abandonar, independentemente das circunstâncias.
independentemente do dia bom ou do dia ruim. Amém? Glória a Deus.